Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu sou a Oki e hoje é dia 20 de agosto. Eu gostaria de dizer o quanto eu estou ansioso que amanhã estreia a quinta temporada de Lucifer. Quer dizer, pelo menos a primeira parte da quinta temporada, porque essa temporada foi dividida em duas partes. Tem parte A, tem parte B, e a gente vai assistir agora a parte A. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra refrescar a memória de vocês em relação às 4 temporadas que já passaram da série. E se você, assim como eu, é apaixonado por Lucifer, você tá chegando agora aqui no canal, não esquece de vir aqui embaixo, apertar pra se inscrever e apertar pra ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo novo e incrível sobre Lucifer que eu postar, porque vai ter muito vídeo de Lucifer daqui pra frente, tem muito conteúdo novo chegando aí. E também me segue lá no Instagram e no Twitter, que é onde a gente tem um contato muito mais direto. Antes de tudo, eu quero avisar vocês que eu vou focar um pouquinho mais no plot central da trama, aquele que vai se estendendo no decorrer dos episódios e não muito nos casos individuais em que a Chloe e o Lucifer tiveram que resolver. Porque eu acho que esse tipo de episódio você pode muito bem voltar e assistir qualquer hora que você quiser, porque eles são episódios muito divertidos, eles não seguem necessariamente alguma cronologia, então são casos individuais de cada episódio que dá pra você matar rapidinho fora de cronologia mesmo. E falando em cronologia, quero lembrar que nem tudo que eu tô falando aqui nesse resumo aconteceu nessa ordem. Eu tô falando na ordem que eu achei mais fácil pra explicar pra vocês em todos os detalhes. A série começa na sua primeira temporada introduzindo Lucifer a detetive. Ele fica muito intrigado pela Chloe logo de cara. No começo da série, o formato que ela mantinha era bem diferente do que eles começaram a adotar a partir da segunda temporada. Mas, basicamente, a primeira temporada é dividida em 3 informações centrais. Primeira é a forma que os dois, tanto o Lucifer quanto a Chloe, começaram a se relacionar e como essa relação que a gente sabe que é curioso e também um pouco peculiar. E acima de tudo, o interesse que o Lucifer teve pela detetive, porque ela, quando estava perto dele, fazia com que seus poderes não funcionassem. Essa é uma característica da Chloe. Enquanto isso, a Menediel estava cobrando pro Lucifer voltar pro inferno, isso porque enquanto o Lucifer não estava no inferno, quem estava tendo que cuidar de toda aquela treta que é o inferno em si, era o próprio Amenadiel, e ele realmente não estava gostando daquilo. Nessa época, a relação entre os dois irmãos eram bem diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia. Eles até se davam bem, mas eles tinham muito mais sangue nos olhos. Pra vocês terem uma noção, o Amenadiel chegou a ressuscitar o Malcolm. Vocês se lembram, ele foi um dos grandes plots da primeira temporada, e ele era aquele policial corrupto que a Chloe conseguiu desmascarar. Nesse tempo, o Amenadiel também ficou bem amiguinho da Maisie, e quando os dois estavam tentando convencer o Lucifer a voltar pro inferno, porque a Maisie também queria que ele voltasse, e assim, o Lucifer realmente não queria. Então, em um ato até mesmo de desespero e garantir que ele não fosse forçado a voltar pro inferno, ele queimou as suas próprias asas. Uma informação importante é que a Maisie acabou guardando uma das penas e mais tarde nós descobrimos que a pena dos anjos tem algumas características especiais quando a Maisie utiliza isso para salvar o Amenadiel que estava ali em uma situação bem complicada. Nessa temporada o Lucifer também salvou a Chloe e acabou tendo uma morte mortal, isso porque ele entrou na frente dos tiros lá. Só que assim, isso levou ele direto pro inferno e lá ele acabou descobrindo que a sua mãe havia escapado da prisão. Já na segunda temporada, a personagem Charlotte morre, quer dizer, ela dá o seu corpo pra deusa de toda a criação, a mãe dos anjos e também o grande plot principal dessa temporada. A gente não sabia a princípio se ela era tranquila, se ela era um monstro. Eu sempre achei que ela fosse algum tipo de criatura mega maligna, afinal ela tinha acabado de fugir de uma prisão de dentro do inferno, então eu pensei que ali não tinha coisa boa não, mas assim, ela era bem tranquila. A mãe do Lucifer tinha como principal objetivo fazer com que a sua família voltasse a ficar junta, e isso fica junto lá no céu. Eis que o irmão mais novo do Lucifer e do Amenadiel, o Uriel, vai pra terra tentar dar um jeito na mãe dele, na própria deusa de toda a criação. E ele tem uma arma para lidar com isso, que é a lâmina de Azrael ou Azael, como você preferir. Nos humanos, essa espada tem um efeito colateral um pouco diferente, porque ele transforma os humanos meio que em assassinos. Mais pra frente, o Lucifer e o Amenadiel começam uma busca para conseguir criar a espada flamejante, uma espada com poderes supremos que consegue até mesmo matar deuses, matar criaturas imortais, e tem muitos poderes. É tipo, acho que a arma mais poderosa de todo o universo do Lucifer até agora é com certeza a espada flamejante.
Para formar essa espada são necessárias 3 peças. A primeira é a lâmina de Ezreal, que por si só já tinha o poder de matar até mesmo os imortais, e o segundo é o medalhão da vida, que tem o poder de curar e de fornecer até mesmo conhecimento divino, né, que é aquele cara que até a gente achou que era Deus por um tempo, porque ele tinha muitos conhecimentos, mas a gente descobriu que era mesmo culpa desse medalhão. E o terceiro era a chave que Deus deu para o seu filho favorito. A princípio todo mundo achou que o filho favorito dele era o Lúcifer, então todo mundo ficou tentando descobrir o que era em relação ao Lúcifer, mas a gente descobriu que na verdade era o colar que a Amenadiel carregava no seu pescoço. O Uriel, com seu poder de controlar as probabilidades, quase fez com que a Chloe sofresse um acidente mortal, e com todas as ameaças dele, com tudo que ele estava causando, o Lúcifer acaba fazendo uma coisa inimaginável quando ele mata o seu próprio irmão utilizando a lâmina de Ezreal. O Lúcifer acaba entrando em uma crise muito forte, e para ele não perder a ajuda e os conselhos da Linda, ele acaba revelando para ela sua verdadeira identidade. A princípio ela fica muito chocada, obviamente não tem como não ficar chocada, e por um tempo ela tenta se distanciar de todos eles. Mas a gente sabe que isso não durou muito tempo, porque logo logo ela já volta e fica tudo certo com eles, ela entende o lado deles um pouco. Não demorou muito para ela aceitar não. Nós também descobrimos nessa temporada que o Amenadiel foi enviado pra Terra para abençoar um casal no passado e possibilitar que eles tivessem filhos. Nós descobrimos que na verdade esse casal eram os pais da Chloe. Isso significa que Deus propositalmente colocou a Chloe no caminho do Lúcifer. Isso deixa o Lúcifer imensamente furioso, porque ele sente que ele caiu em mais uma das manipulações do pai dele, e tudo que ele estava sentindo pela Chloe era tudo por causa do seu pai. Depois que a Chloe foi envenenada, tanto o Lúcifer quanto a sua mãe, eles entram em um lugar de risco para conseguir salvá-la. E é depois desses acontecimentos que o Lúcifer desaparece por um tempo, e quando ele volta para Los Angeles, ele aparece casado com a Candy Morningstar. A gente sabe que eles não casaram de verdade, e na verdade era tudo um plano do Lúcifer para tentar descobrir quais eram os verdadeiros objetivos da deusa. A gente descobre que a deusa tem uma certa pressa para voltar para o céu, porque o corpo humano não conseguia aguentar sua essência divina por muito tempo, e logo logo, se ela continuasse nesse ritmo, ela ia acabar explodindo. Quando o Lúcifer finalmente teve posse da espada flamejante, né, ele decidiu colocar um fim nesse ciclo de guerras, porque a mãe dele queria voltar pro céu, tirar o deus do comando, e finalmente eles tomariam o controle do céu. Só que o Lúcifer realmente não queria todo esse caos, então o que ele faz? Ele faz um corte no espaço-tempo e meio que abre um espaço que a sua mãe pode ir para um novo universo que ainda não existe nada. Lá ela poderia criar o que ela bem entendesse, já que ela é um ser celestial também. Por fim, ele também joga a espada flamejante nesse portal e de certa forma dá um fim nessa arma dentro da história do Lúcifer. Eis que no fim da temporada, quando o Lúcifer menos esperava, alguém bate na sua cabeça e ele desmaia. Quando ele acorda já na terceira temporada, ele já está com as suas asas de novo, que é muito estranho, já que, como eu falei pra vocês agora há pouco, o Lúcifer tinha queimado as suas próprias asas, né? Ele não tinha mais as suas asas, porém elas voltaram na terceira temporada. Nós também fomos introduzidos a um novo personagem, que é o Percy, o novo chefe da polícia. Essa temporada tem como vilão principal a princípio o Sinnerman, que o Lúcifer acredita ser quem o sequestrou no começo da temporada e quem estava tentando matá-lo. Só que o especial de tudo é que esse vilão sabia que o Lúcifer era um anjo, portanto também sabia que ele era imortal e também sabia que ele tinha habilidades. Eis que nós descobrimos depois de uma facada do Lúcifer que o Percy é na verdade o Caim. Também nós descobrimos sobre a sua imortalidade, a marca de Caim, e a princípio a gente acredita que o Sinnerman era um dos seguidores do Caim e ele era até mesmo como um braço direito do Caim. Na verdade, o que o Caim sempre quis a princípio era ter a chance de morrer. Depois de tanta imortalidade, tudo que ele queria era se tornar mortal e poder morrer. E ele foi pra Los Angeles justamente depois que ele descobriu que uma detetive conseguiu fazer um anjo se tornar um mortal. Nesse meio tempo, a Linda e o Amenadiel, eles também começam a se aproximar aos poucos e vão se apaixonando. A Maisie fica com muitos ciúmes, porque como a gente lembra lá na primeira temporada, a Maisie e o Amenadiel estavam juntos. Então a Maisie não queria que a Linda e o Amenadiel ficassem juntos porque ela estava com ciúmes. Isso acabou colocando a Maisie em um caminho um pouco, digamos, louco. Maisie é essa personagem meio doida mesmo, eu acho que é por isso que a gente ama tanto ela. A relação da Maisie sempre foi muito forte com a personagem Trixie, e na terceira temporada
nós temos uma cena em que a Maisie fala um monte de coisa pro Dan, a Trixie acaba ouvindo e fica muito triste. Eis que a relação das duas fica um pouco estremecida. E sim, eu tô falando disso, é um caso que eu poderia não ter comentado, mas a Trixie é um dos meus personagens preferidos, e se eu não tivesse comentado sobre esse arco delas, talvez eu não tivesse a chance de falar mais sobre a Trixie. Então, eu realmente quis falar, até porque a Trixie é um personagem de apoio. Com o coração muito partido, a Maisie pede pro Lucifer para que eles voltem pra casa, no caso, o inferno. Nessa nova fase radical da Maisie, a Maisie tem a ideia de fazer com que o Caim morra e colocasse a culpa no Lucifer pela morte do Caim. Se ele fosse incriminado, ele meio que não teria mais lugar na Terra, a Chloe não iria mais querer ficar com ele, portanto eles voltariam pro inferno. Só que pro Percy morrer era um pouco mais difícil, não era só simplesmente estar perto da Chloe que ele já automaticamente se tornava um mortal, não era bem assim não. Nós conseguimos hoje afirmar que a chave para a mortalidade dos imortais é alguma coisa relacionada a Chloe. O que a gente tem como aposta é ou quando a Chloe começa a se importar com o imortal, ou quando o imortal começa a se importar pela Chloe. A gente não consegue afirmar ao certo qual dos dois momentos faz com que a imortalidade deles pereça, mas eu acredito que pode até mesmo ser as duas coisas, porque tanto o Caim quanto o Lucifer estavam apaixonados pela Chloe quando eles perdem a imortalidade. Quando o Caim percebe que ele estava apaixonado pela Detective, ele percebe também que ele não quer mais morrer, afinal agora ele tem por quem viver, e quem fica muito bravo com isso é a Maisie. A Chloe percebe que ela não pode se casar com o Caim, eu não cheguei a comentar com vocês, mas o Caim tinha pedido a Chloe em casamento, ela até aceitou numa hora, eles ficaram noivos, mas logo depois ela falou que não dava pra ela, e nesse meio tempo o Lucifer ficou bem machucado com tudo isso. A Charlotte passou essa temporada inteira tentando se redescobrir, isso porque depois que a deusa saiu do corpo dela, ela ficou com um branco, né, do tempo que a deusa ficou no corpo dela, e nesse tempo ela também chegou a conhecer o inferno, então ela tava com muito medo da morte, com muito medo da pessoa ruim que ela era, então ela tava de fato tentando se tornar uma pessoa melhor, porque ela aprendeu com seus erros. Graças a isso, a Charlotte consegue se tornar uma pessoa um pouco melhor, só que infelizmente o Caim mata a Charlotte. E ela acaba morrendo quando ela estava tentando salvar o Amenadiel. Na verdade, o Caim nunca teve a intenção de matar a Charlotte, mas ela acabou morrendo no seu ato heróico quando ela entrou na frente das balas. Ele fez isso porque Deus tirou a marca que garantia sua imortalidade. Agora que ele não queria mais morrer porque ele queria ficar com a Chloe, ele pensou que matando o filho favorito de Deus, Deus ficaria bravo com ele e acabaria devolvendo a sua marca. Vale lembrar que nessa temporada, o Amenadiel tinha perdido tanto as suas asas quanto seus poderes, então ele estava aprendendo até a viver como um mortal naquela época. Por isso, o fato da Charlotte ter salvado o Amenadiel foi um ato realmente muito nobre. No momento em que a Charlotte morre é quando o Amenadiel fica muito bravo, muito chocado, ele recupera a sua forma como um anjo e também as suas asas. Ele pega e leva a Charlotte pessoalmente para o céu para garantir que ela estivesse segura. O Dan descobre que o Caim é o verdadeiro Sinnerman, a Chloe também descobre que ele foi responsável pela morte da Charlotte, e a Maisie e a Linda finalmente voltam com a amizade. É então que o Lucifer e a Chloe vão confrontar o Caim por causa de tudo que ele fez. A Chloe atira no Caim, porém ela é atingida por um dos capangas dele. Quando o capanga atira novamente, o Lucifer entra num estado muito louco e ele, desesperado, abre as suas asas e acaba protegendo tanto ele quanto a Chloe. Ele sai voando de lá para salvar a Chloe, porém ela tava bem tranquila, nada aconteceu com ela, ela tava usando um colete à prova de balas, então tava tudo tranquilo com ela. Foi um alívio mesmo para todo mundo. Eis então que uma das cenas mais incríveis da série Lucifer, ele volta para aquele lugar que eles estavam antes, onde eles tinham confrontado o Caim, e é onde eles têm aquela luta final muito incrível, que é também quando o Lucifer mata o Caim. É então que a Chloe volta e encontra o Lucifer com seu rosto verdadeiro. Ela finalmente descobre que o Lucifer é sim um anjo e também é mais especificamente o diabo. Já na quarta temporada e com o rosto demoníaco do Lucifer tendo voltado, eu acho que eu esqueci de comentar, mas na terceira temporada o Lucifer também tinha perdido o seu rosto monstruoso e as asas dele também estavam todas bonitinhas, porém na quarta temporada ele voltou a se tornar aquele diabo feio que a gente conhece, né? Mas é o Lucifer e então a gente gosta, não tem problema não. Depois que a Chloe descobriu a verdadeira identidade do Lucifer, ela ficou um tempo fora, ela levou a Trixie pra viajar um tempo, então
o Lucifer realmente ficou um tempo muito desolado, sem saber se a Chloe ia voltar a gostar dele ou não. E quando ela finalmente voltou, ela só queria trabalhar, assim, ficar focando em quem o Lucifer realmente era e tentar seguir em frente mesmo. Nessa temporada nós temos um padre que aparentemente era um pouco fanático e ele tava fazendo a cabeça da Chloe, dizendo que quando o diabo encontrasse o seu primeiro amor, isso traria a maldade, isso libertaria o mal. Nesse mesmo tempo, coincidentemente com essa profecia, quem aparece é a Eva. Depois de alguns acontecimentos na boate Lux, ela começa a passar por uma crise e até mesmo perde a sua fé em Deus. Nesse meio tempo, ela também começa uma leve relação com o Dan. A Maisie acaba ficando totalmente apaixonada pela Eva e a gente sabe como a Maisie é muito intensa em tudo que ela se propõe, então ela acaba fazendo algumas loucuras pela Eva. Por causa disso, as duas, a Maisie e a Eva, enfrentam o Padre Kinley para dizer sobre como a profecia dele não faz o mínimo sentido. No meio do caminho, ela começa a se questionar formas de fazer com que o Lucifer volte para ficar com ela, porque o Lucifer já não estava mais interessado em ficar com a Eva e a Eva ficou muito mal com isso, o que deixou a Maisie muito brava, já que quem também estava apaixonada por outra pessoa lá era a Maisie apaixonada pela Eva. Então tava tipo a Eva correndo atrás do Lucifer e a Maisie correndo atrás da Eva. Por isso, nesse momento em que a Eva tava pensando sobre o que fazer pra o Lucifer retornar pra ela, o Killian diz que uma forma disso acontecer é eles invocarem os demônios para convencer o Lucifer a voltar pro inferno. O Killian realmente queria que o Lucifer voltasse pro inferno e saísse da Terra. Então a Eva pensa que tudo que ela precisa fazer é enviar alguém que obviamente vai pro inferno para dar mensagem pros demônios irem pra Terra, chamar o Lucifer de volta pro inferno. A Eva começa a soltar o Padre Kinley e nesse meio tempo ele começa a atacá-la. Só que a Eva consegue puxar uma faca e matar o padre. E antes dele morrer, a Eva pede para que o próprio padre transmitisse a mensagem pros demônios. E isso dá certo porque o demônio chamado Dromus é enviado pra Terra e ele acaba possuindo o corpo morto do padre. Ele também começa uma matança de outras pessoas para garantir que outros demônios consigam ir pra Terra e assim eles começam a possuir vários corpos. Anteriormente nessa temporada, a Linda descobre que ela estava grávida de um filho do Amenadiel. O que seria esse filho? Será que ele também é um anjo? Será que ele é um mortal? Como é que isso funciona? A única certeza que a gente tem é que o filho da Linda é um celestial sim, tanto que anteriormente uma irmã do Lucifer vai pra Terra porque ela sentiu a presença de um novo celestial, e também os demônios querem levar o filho deles pro inferno, porque ele, por ser um ser celestial, ele também pode tomar controle do inferno. Com tudo isso dos demônios na Terra, eles mesmos se encarregam de tentar encontrar um novo imperador do inferno, o imperador do mal, e a melhor opção para eles era de fato o filho da Linda. Nós descobrimos que para poder reinar no inferno é obrigatório ser um ser celestial, por isso que o Charlie seria tão ideal para eles, né? Uma criança que eles poderiam moldar do jeito que eles querem, e sendo um ser celestial ele poderia controlar o inferno. Todo mundo ali trava uma batalha contra esses demônios para tentar salvar o Charlie, o filhinho da Linda. Também por isso a gente acaba descobrindo que o mal foi liberado não porque o Lucifer se reencontrou com a Eva, porque a Eva nunca foi o seu primeiro amor. Descobrimos que o seu primeiro amor sempre foi a Chloe. E para garantir que o Charlie ficasse seguro, ele aceita voltar pro inferno e reinar por lá mesmo, e também manter os demônios sob controle. A temporada então acaba com o Lucifer de volta no inferno, a Chloe tendo que lidar com a sua paixão, que agora é impossível, já que seu grande amor já não está mais na Terra, e é muito triste, porque eu, que sou uma pessoa que shippa esses dois absurdamente desde o começo dessa série, quando eles finalmente conseguem ficar juntos, eles não ficam juntos. É uma frustração que só. Mas é isso aí, a gente acabou por aí na quarta temporada. Bom, esse aqui foi o resumão, eu tentei resumir o máximo das informações, porque eu acho que mesmo resumindo, esse vídeo aqui já vai ficar muito hiperlongo e eu não gosto tanto de fazer vídeos muito longos aqui no canal. Algumas informações eu optei sim por deixar de fora, porque eu foquei mais em informações que seriam muito úteis pra gente entender o plot principal da quinta temporada. E claro, assumindo que você esteja assistindo esse vídeo aqui pra se preparar pra assistir a quinta temporada. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal pra me ajudar e também receber os conteúdos de Lucifer. Não esquece de me seguir lá no Instagram e no Twitter principalmente, que é onde a gente sempre tá conversando sobre as novidades da série. Foi isso aí, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo. Preparem que tem muito vídeo de Lucifer chegando por aí.